Mas ele também manifesta incredulidade relacionada exatamente a essa promessa do descendente. Sara também. Vamos lá. Gênesis capítulo 17. Os irmãos vão ver hoje que nós vamos conversar bastante com Gênesis. Também temos conversado bastante com Gênesis aqui. Gênesis 17, versículos 17 e 18. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Abraão se prostra e fala: Senhor, eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90, o Senhor vai dar um filho para a gente? A forma como se posta, a forma como argumenta com Deus, a forma como eleva a voz, a forma como fala com Deus, demonstra incredulidade embargada na voz. Outra que a gente encontra aqui é quando Sara também demonstra essa incredulidade. Gênesis capítulo 18, versículos de 9 a 15 diz assim: Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. É interessante que parece que estava ouvindo atrás da porta, né? Mas vamos lá. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já tinha parado o ciclo menstrual. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também, riu-se Sara no seu íntimo, lá dentro, com ela mesmo. Assim como Abraão riu diante de Deus aqui, a gente viu no capítulo 17, agora Sara ri dentro dela mesma. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Ou seja, ela não acreditou, Abraão não acreditou. Eles demonstraram algumas vezes incredulidade. E eu e você somos assim. Quantas vezes a gente tem promessas de Deus para a nossa vida, Deus fala coisas com a nossa vida, nós sabemos o que Deus tem reservado para nós, mas de acordo com circunstâncias que acontecem ao nosso redor, coisas que vão acontecendo, atitudes que nós mesmos temos e que depois trazem consequências que a gente não gostaria que viessem, a gente se arrepende, mas a consequência permanece. E diante dessas coisas, a gente começa a perder fé nas promessas que Deus deu, nos chamados que Deus tem, nas palavras que Deus proferiu a nosso respeito. Mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E é muito legal, porque Abraão, apesar desses momentos de incredulidade, apesar de Sara também desses momentos de incredulidade, porque a nossa vida é assim, né? Nossa fé ela fica mais forte, fica mais fraca, né? A gente tem que tentar manter sempre em cima, sempre com a fé lá em cima, confiando plenamente, mas muitas vezes nós olhamos para, como Pedro, nós olhamos para as circunstâncias. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou para as ondas do mar, ele temeu e ele afundou. Abraão e Sara, eles creram na promessa de Deus, mas quando olhavam para as circunstâncias, assim como Pedro olhou para o mar, eles olhavam para as circunstâncias e eles se abalavam e manifestavam essa incredulidade do coração. Mas no todo eles exerceram a fé. No conjunto geral da obra, Deus entende que eles exerceram fé suficiente para a recepção dessa promessa. E a gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 11, que diz assim: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Então a gente tem um primeiro menino gerado pela ação carnal, da escrava. E a gente tem um segundo menino gerado pela ação do Espírito. Não a ação do Espírito como Jesus, tá, irmãos? Isaac é de carne, tá? Abraão, ele teve papai e mamãe. Não é igual Jesus que só teve mamãe carnal. Mas gerado mediante uma fé na promessa, tá bom? Deus exerceu o seu poder naquela gestação. É uma gestação miraculosa de uma senhora que já não tinha mais condições de dar luz. Um da carne e outro da promessa. Um da escrava e outro da livre. Olha o contraponto que está acontecendo no texto. E a gente tem esse problema até hoje. Os judeus, que são descendentes da carne, e os árabes, que são descendentes de carne, ambos brigando. Aqueles que são da descendência espiritual não brigam com os que são da descendência da carne. Agora, as duas descendências carnais, elas vão brigar. Tá bom? Esse Isaac, filho pela fé no poder do Espírito, é o antepassado daquele que viria para possibilitar que todos que creem sejam feitos filhos de Deus. Lembra quando Deus falou da sua descendência? Da sua descendência virá, eu vou te dar um descendente. Esse descendente, o capítulo 3 de Gálatas, versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Dessa descendência carnal de Abraão, veio o Cristo lá na frente, tá? Da linhagem de Abraão, e a gente vê isso. Todos os que creem nesse Cristo são ligados nessa árvore genealógica espiritual de Abraão. Não estão nessa árvore genealógica carnal que crê na capacidade do homem e que tenta ajudar Deus. Vamos ver alguns textos aqui que mostram que Isaac é o antepassado daquele que viria para possibilitar que todos os que creem sejam feitos filhos de Deus. Mateus. Tem muitos irmãos que não gostam de genealogia, mas genealogia, depois que a gente aprende a ler e perceber algumas coisas, é muito legal. Tá? Mas Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Isaac gerou. Não veio de Ismael. Não veio do jeitinho. Veio da promessa. Tá? Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. João capítulo 1, versículo 12, falando desse Jesus que veio da descendência de Isaac, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no teu nome. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, você é feito filho de Deus e é enxertado nessa árvore espiritual de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29, que a gente já estudou, diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa lá de Gênesis, capítulo de número 15. Tá bom? Então, a vinda de Isaac para Sara e Abraão é uma mostra. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. A vinda de Isaac, apesar das oscilações da fé de Abraão e Sara, a vinda de Isaac, apesar deles terem tentado dar um jeitinho, a vinda de Isaac é uma prova que Deus cumpre as suas promessas, todas elas, independente da sua ação. Independente das nossas falhas, dos nossos tropeços, porque todos os dias nós tropeçamos. E Deus não cumpre as promessas fundamentadas no nosso caráter. Deus cumpre todas as suas promessas, fundamentadas no caráter dele. E eu queria ler alguns textos com você. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, nos traz a seguinte verdade: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que ele promete, ele é plenamente poderoso para cumprir.
tanto na vida de Abraão e Sara, quanto na minha vida e na sua. Gênesis capítulo 18. É um texto que a gente já leu hoje, se não me engano. Versículo 14, a parte A diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Nada é difícil para o Senhor. Essa pergunta é como a gente usa na arte de falar, é uma pergunta retórica. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A pessoa que ouve já sabe a resposta, ela não precisa falar. Ela sabe que nada é impossível ao Senhor. E por último, o texto de Tito, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, que diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu a Abraão e Sara e Deus cumpriu. A gente tem aqui um panorama. Sara tem a promessa, tem Sara e tem Isaac. Tem a ação da carne, tem Agar e tem Ismael. Quem confia na carne é uma descendência espiritual de Ismael. Quem confia na promessa é uma descendência espiritual de Isaac. Tá bem? Versículos 24 e 25. De nosso capítulo 4 do livro de Gálatas. Essas coisas são alegóricas, ou seja, mas o versículo 23 ele fala, né, o da escrava nasceu segundo a carne, do livre mediante a promessa. Ok. Versículo 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Irmãos, tem algumas coisas que a gente tem que deixar claro aqui, tá bom? O que é uma alegoria? Todo o texto da Escritura, ele diz o que ele diz. Tá? Ele diz o que ele diz. Então, por exemplo, se você pegar a parábola do bom samaritano, ou a parábola da ovelha perdida. O que é uma parábola? A parábola, Jesus ele usava isso bastante, que é o quê? Ele usava coisas que as pessoas conheciam, ele contava uma história, tá? De coisas que as pessoas conheciam, por exemplo, o semeador, que eles conheciam, o viajante, né, uma ovelha, o pastor de ovelha. Ele usava essas coisas e contava para ilustrar uma realidade espiritual. Mas não chega a ser ilustrar, para trazer para o entendimento das pessoas aqui uma realidade que é espiritual. Usava coisas visíveis para trazer ao entendimento coisas invisíveis. Só que existem muitos textos da Escritura que eles são textos históricos. O livro de Atos é um livro histórico. Então eu vou abrir aleatoriamente um texto de Atos aqui que diz assim, por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Esse texto é um texto literal. Paulo realmente esteve 3 meses frequentando a sinagoga, falava ousadamente, dissertava, persuadindo com respeito ao reino de Deus. É um texto literal. Isso aconteceu. Tá? Isso não é, por exemplo, igual a parábola do semeador, que ela é uma história que Jesus contava para trazer uma realidade. O texto é histórico. O texto de Abraão, ele é um texto histórico. Tá? Os textos de Gênesis são textos históricos. Os textos de Êxodo são textos históricos. Aqueles fatos realmente aconteceram. Josué aconteceu. Livro de Reis, livro de Crônicas, livro de 1 e 2 Samuel. Aquelas coisas realmente existiram, aconteceram de verdade. Tá bem? Quando o apóstolo Paulo fala aqui em alegoria, alegoria é o quê? É eu pegar o texto e dar significado para as coisas. Por exemplo, você pegar o texto do bom samaritano e falar que o samaritano representa isso, que o ferido representa aquilo. Vou pegar um exemplo mais fácil para os irmãos.
quando Abraão sai para ir sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. Eu já ouvi pregadores falando assim, que Abraão representa Deus, que Isaac representa Jesus, que o feixe de lenha que Isaac carregava representa a cruz, né? Que o fogo lá que Abraão levava representa o Espírito, e que o cutelo representa isso, e que o Monte Moriá é o Gólgota, e por aí vai. O texto não fala isso. Em nenhum lugar o texto fala isso. O texto fala que é Abraão, que é Isaac, que é o feixe de lenha, que é o Monte Moriá e que é o fogo, e é um cutelo. É aquilo que aconteceu e é aquilo que o texto fala. Você pode achar apontamentos. Olha, poxa, assim como o pai ia sacrificar o filho, Deus sacrificou o seu filho. Olha, assim como Jesus carregou sua própria cruz, Isaac também carregou a linha do sacrifício. Olha, assim como o Espírito acompanhou Jesus em todo o seu ministério, até a cruz e a ressurreição, olha, assim, o fogo ia junto ali e tal. Mas você não pode falar que o texto é isso. Não, é Abraão é Deus e Isaac é Jesus. Não pode, porque o texto não fala isso. Isso é alegorizar o texto. É dar um significado simbólico ao texto. Quando o apóstolo Paulo fala em alegoria, essas coisas são... Demorei nessa explicação de alegoria, né? Mas isso é importante para os irmãos, tá? Até mesmo para vocês não engolirem esse tipo de pregação em textos históricos. Mas vamos lá. Quando ele fala que essas coisas são alegóricas, ele não está falando que o que aconteceu com Sara e aconteceu com Agar são invencionices. Mas ele está trazendo para a gente agora um significado mais profundo e um significado teológico para a sua argumentação. Ele vai falar, ok, aconteceu, Sara é real e Agar é real, Isaac é real, Ismael é real, só que eu vou trazer um significado mais profundo para vocês agora disso. Um significado teológico, porque estou na minha seção teológica da carta aos Gálatas. Então eu vou usar uma argumentação mais teológica agora. Tá bem? Quando Paulo fala em alegoria, ele não está diminuindo a historicidade do Pentateuco, tá? No relato, mas está mostrando as suas implicações teológicas, tá bem? E vamos lá. Essas coisas são alegóricas, as duas mulheres são duas alianças, ou seja, uma aliança da carne e uma aliança espiritual, tá bem? Duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Quando ele fala que Agar é o Monte Sinai, que gera para a escravidão, ele está falando que Agar, ela está diretamente relacionada com o que está em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Vamos lá. Um texto extremamente complexo para entender, irmãos. E se você não estiver entendendo, coloque aqui embaixo, porque para mim foi difícil, tá bom? Deuteronômio 33, 2 diz assim: Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhe alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Quando ele fala que Agar é o Monte Sinai na Arábia, quando ele fala que uma, na verdade, se refere ao Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar, ele está falando o quê? Esse fogo da lei, essa ação punitiva da lei, ela está representada em Ismael e em Agar. Porque eles tentam pela carne, eles tentam pela ação deles, eles tentam pela lei conseguir o favor de Deus, conseguir a justificação. Então, por isso ele fala, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. Porque se você estiver focado nessa salvação pelas obras, você vai estar em escravidão, sendo consumido pelo fogo da lei. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. E agora chega algo extremamente importante. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. E você vai perguntar, Alberto, como assim